Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o poda, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Eu sou a videira. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Como ramos ligados à videira, permaneçamos no amor de Jesus para produzirmos frutos. E produzindo frutos, nós glorificamos o Pai. Prezados irmãos, irmãs, vocês também que estão em casa acompanhando pela transmissão aqui do canal da paróquia, Web TV também, já estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa, 2 de maio. A memória, se fosse dia de semana, seria também lembrada hoje, ou podemos pelo menos aqui lembrar de Santo Atanásio, um dos doutores da igreja, místico, teólogo, profundo, que tinha e deixou nos escritos maravilhosos sobre o amor de Deus, a divindade de Jesus. Maria, esse mês de maio dedicado a ela, a Mãe de Deus, a nossa Mãe. E nós todos somos chamados então a viver também esta santidade aqui na terra, vivendo unidos, permanecendo em Jesus Cristo, como acabamos de escutar neste Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, como também os Atos dos Apóstolos e a carta de São João, reforçam que, se nós vivemos de verdade o amor a Deus, se guardamos os seus mandamentos, nós produzimos muitos frutos. O contexto desse capítulo 15 é ainda da última ceia. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos. Os discípulos ficavam assim tristes
quando Jesus falava da sua partida, do seu sofrimento, da sua morte. Mas Jesus afirmava que iria ressuscitar no terceiro dia, mas para eles ainda era muito obscuro, era incompreensível falar sobre ressurreição. Eles só vão compreender depois que recebem o Espírito Santo e passam a ser testemunhas, ou seja, anunciam que de fato Jesus ressuscitou. Por isso que Jesus então vai reforçando que se eles perseverarem no amor e ficarem mesmo ligados como os ramos à videira ao Cristo Jesus, eles vão permanecer sempre no amor de Deus. 7 vezes aparece aqui o verbo permanecer. É interessante Jesus dizendo que o Pai é o agricultor, ou seja, o Pai coloca Jesus como a videira, e para a videira produzir frutos, os ramos também precisam estar unidos a Ele. Não adianta, da videira vem a uva, e é muito comum no povo de Israel, no povo da Bíblia, a figura ou a imagem da videira, o povo de Deus comparado como uma vinha. E agora é o próprio Jesus que fala com seus discípulos. Por isso, irmãos e irmãs, quais frutos nós temos produzidos? E quando vem o sofrimento, quando as coisas não acontecem conforme, vamos dizer assim, a nossa vontade. Por exemplo, quando a gente usa essa expressão, se Deus quiser e Deus quer, aí a gente já está usando a expressão para Deus querer o que queremos. Será que é isso mesmo? Será que Deus quer o que queremos? O que nós queremos realmente para a nossa vida? Se o que nós queremos, buscamos, é viver conforme a vontade de Deus, buscar o reino de Deus, como o próprio Jesus fala, busquem primeiro o reino de Deus. Que reino de Deus é esse? É o reino onde se produz fruto de justiça, amor, verdade. Tudo mais será dado por acréscimo. Permaneçamos então no amor de Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos traz alguém que não estava ligado à videira. Pelo contrário, devastava e queria cortar os ramos, queria até mesmo eliminar a raiz, porque via no cristianismo uma heresia, o Saulo. Mas agora nós vemos ele vindo a Jerusalém junto com Barnabé, que dá o testemunho da sua missão. Mas o que eles conheciam de Saulo, os que estavam lá em Jerusalém? O perseguidor dos cristãos, aquele que fazia mal aos discípulos de Jesus. Então para eles não adiantava falar, não, Saulo se converteu, Saulo, ele agora fala em nome de Jesus, ou seja, não basta só falar em nome de Jesus, é preciso de ações. E aí, Barnabé dá esse testemunho, e aqui são colocadas 3 condições para se tornar discípulo de Jesus. Queremos saber se estamos sendo, então, nós verdadeiros, bons discípulos de Jesus? É o exemplo, são as condições que temos hoje, ou as características, como aconteceu com Saulo. A primeira, o encontro com Jesus. Se encontramos com Jesus. Recebemos o batismo, a primeira comunhão, estamos aqui na missa. Então, primeiro, o encontro com Jesus. Desde que esse encontro com Jesus mude a nossa vida. Porque Jesus se encontrou com muita gente, com os fariseus, com o jovem rico que não queria desapegar-se do seu dinheiro, com as mulheres, com as crianças. Muitos não escutaram. Mas quem se encontrou de verdade com ele, fez essa experiência de amor, se converteu, mudou de vida. Então, o segundo aspecto, encontrar-se com Jesus, converter-se. A pessoa não é mais a mesma depois do encontro, da experiência com Jesus. Aí vem o terceiro aspecto, o anúncio. Ela então vai anunciar o que aconteceu na vida dela, como que ela se transformou, depois que ela teve a experiência do encontro com Jesus. Então ela vai dizer assim nos dias de hoje, eu estou mais paciente com minha esposa, como pai, procuro dialogar com meus filhos. Lá no meu trabalho eu procuro conviver bem com as pessoas ao meu lado. Na igreja, eu não falo dos outros, eu procuro também
refletir a palavra de Deus, seguir as orientações da igreja, viver em comunhão com o Papa Francisco, ou seja, o encontro com Jesus, a mudança de vida e o testemunho, o anúncio de uma vida nova. E o terceiro aspecto, então, esse compromisso de viver em comunhão, em comunidade. Saulo não ficou isolado, ficou 3 anos pregando a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, nas regiões diferentes ali da Galileia, mas agora ele volta para Jerusalém. Por quê? Estar ou ser discípulo de Jesus é viver em comunhão, é viver unidos com a comunidade também, no caso ali, a comunidade de Jerusalém. E como vimos dos Atos dos Apóstolos, crescia, se fortalecia. Ali reinava a paz, não aquela paz romana, não a paz porque Saulo teve que sair às pressas, porque já queriam matá-lo ali também, porque ele não só pregava em nome de Jesus, mas procurava viver a vida de Jesus, de desapego, de entrega, de total submissão à vontade de Deus. Então, a graça de ser discípulos de Jesus, encontrar-se com Jesus, converter-se, comprometer-se com Ele e viver também em comunidade, em comunhão uns com os outros. E aí podemos, com o salmista, cantar eternamente o louvor de Deus. Esse louvor, através também das boas obras, como está aí na primeira estrofe do Salmo, onde os pobres são saciados, onde as pessoas estão, então, vivendo bem umas com as outras. Mas se vem o pecado, o que acontece conosco? Não conseguimos ser discípulos de Jesus o tempo todo. A consciência pesa. Aí ouvimos na segunda leitura a carta de São João. Se a consciência nos pesa, nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. E aí somos também perdoados. Mas se nós crermos em Jesus, e crer em Jesus significa seguir os seus mandamentos. E seguir os mandamentos, mais uma vez, é produzir frutos. É a segunda leitura também que chama essa nossa atenção para a vivência do amor. E aí, de verdade, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Nós temos muitos sinais do discipulado de Jesus aqui na paróquia, nas comunidades. Quando há esse testemunho de vida no mundo do trabalho, na ajuda mútua, no compromisso de amor com os mais pobres também, uma consciência crítica diante da situação que vivemos em nosso país, em nossos municípios. Por isso, irmãos e irmãs, com a força do Espírito Santo, que o tempo todo estava com Maria, com São José, com Santo Atanásio, permaneçamos unidos no Cristo Jesus. E antes da profissão de nossa fé, pensemos então por alguns instantes, como estamos produzindo frutos, e esses frutos possam permanecer. E quando vem a poda, significa então os momentos difíceis, os sofrimentos, mas confiemos, porque Deus quer sempre o melhor para seus filhos e filhas.